Daniel 8:23. E no fim do seu reinado, quando os transgressores tiverem atingido a plenitude, surgirá um rei, de feições ferozes, que entende de intrigas. Este versículo do livro de Daniel é profundo e preocupante. Ela revela as condições sob as quais uma figura do grande mal ascenderá ao poder. Há 3 visões principais quanto à sua interpretação. Alguns acreditam que esta profecia foi cumprida durante o reinado de Antíoco IV Epifânio. Outros veem isso como um cumprimento duplo, com Antíoco sendo um precursor do Anticristo. E ainda há quem interprete que se refere exclusivamente a um evento futuro nos tempos do fim. Embora Antíoco tenha profanado o templo, perseguido o povo de Deus e tentado se exaltar acima de Deus, muitos veem suas ações como uma sombra do que o Anticristo fará em escala global. A frase, quando os transgressores tiverem atingido a plenitude, é fundamental. Isso mostra que a chegada do Anticristo não é aleatória. Ela está diretamente ligada ao estado da humanidade. Sua ascensão acontecerá quando a rebelião contra Deus atingir seu auge, quando o pecado estiver totalmente amadurecido e o mundo estiver pronto para o juízo. Essa plenitude da transgressão é uma afronta coletiva a Deus, um momento na história em que a humanidade rejeitará aberta e completamente sua autoridade. No entanto, essa não é a única condição que deve ser cumprida antes que o Anticristo seja revelado. É apenas uma entre várias. Outro evento-chave é a remoção do que o detém, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2:7. Mas hoje, estamos focando no momento em que a transgressão atinge sua plenitude, pois é um ponto crucial na linha do tempo profética. A Bíblia nos dá exemplos de como é essa plenitude da rebelião. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência, e toda a intenção dos pensamentos do coração dos homens era continuamente má. Nos dias de Ló, o pecado e a imoralidade eram celebrados e normalizados. Jesus alertou que os últimos dias seriam como aqueles tempos, marcados pelo pecado desenfreado e pelo colapso moral. O mundo não cairá na rebelião por acidente. Ele escolherá deliberadamente virar as costas para Deus. Vamos voltar 150 anos no tempo. Imagine uma família pobre, uma rica ou até mesmo uma família de classe média sentando-se para uma refeição. A família pobre come na mesa mais simples que se possa imaginar, enquanto a família rica janta na mesa mais bonita que você já viu. No entanto, há algo profundo que une essas famílias. Ambas abaixam a cabeça em oração, guiadas pelo pai da casa. Essa era a nossa nação há 150 anos. Não se tratava de riqueza ou status. Era sobre um reconhecimento compartilhado da autoridade de Deus sobre suas vidas. Havia humildade, gratidão e um senso de responsabilidade em reconhecer aquele que provê. O pai liderava a família não apenas no sustento, mas também na liderança espiritual, fundamentando o lar na fé. Como nos distanciamos disso hoje em dia? Essa cena não era exclusiva do nosso país. Ela se repetia em outras nações cristãs como França, Inglaterra, Alemanha e Itália. Os valores cristãos formavam a espinha dorsal dessas sociedades, criando uma ética compartilhada que unia as pessoas. Sim, havia adúlteros e fornicadores, mas eles não afirmavam que suas ações eram corretas. Eles escondiam seus pecados porque, no fundo, sabiam que estavam errados. Hoje, o pecado não é mais algo a ser escondido, mas algo a ser exibido. O que antes era vergonhoso agora é feito sem pudor. Vivemos numa geração em que o mal não só é tolerado, mas celebrado.
As Escrituras nos dizem: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, e ainda assim é exatamente essa cultura em que vivemos. Os jovens agora ostentam a fornicação, e isso é até incentivado no entretenimento e na educação. Os limites da moralidade foram demolidos, deixando a sociedade vagando no deserto do pecado. Os jovens não se envolviam em fornicação nos níveis que vemos hoje. A maioria das pessoas evitava a blasfêmia. Os sistemas de assistência social eram mínimos porque a maioria das pessoas trabalhava duro. Havia respeito e reverência pela igreja, um tecido que mantinha a sociedade unida, um tecido tecido a partir de valores cristãos. Pense nisso por um momento. A igreja não era apenas um prédio ou uma instituição religiosa. Ela era a bússola moral da nação. O culto de domingo não era opcional, e a palavra de Deus moldava as leis, as famílias e a conduta pessoal. Era essa ética compartilhada que garantia disciplina, respeito e responsabilidade. Sem ela, uma nação se desfaz. Agora, em vez de uma bússola apontando para Deus, temos bússolas apontando para a autorrealização e a adoração do próprio eu. Mas hoje, esse tecido está se desfazendo. Hoje vivemos em um mundo onde adúlteros têm sites para se encontrar e o pecado se tornou conveniente e fácil. Pense nisso, indústrias inteiras são construídas sobre a exploração do pecado. Sites para adultério, aplicativos para fornicação e conteúdos que glorificam a imoralidade estão prosperando porque o mundo já não enxerga mais o pecado como pecado. Em vez disso, tudo isso é vendido como liberdade, empoderamento e escolha. O diabo não precisa mais se esconder, porque a cultura já normalizou a sua agenda. Estamos vivendo em uma geração onde a blasfêmia virou entretenimento, onde o respeito por Deus é ridicularizado e onde os alicerces da moralidade estão desmoronando sob nossos pés. As consequências dessa decadência moral são evidentes. Lares destruídos, crianças sem pai, taxas de depressão disparando e uma sociedade afundada em confusão e desespero. Você já ouviu as histórias de Sodoma e Gomorra, cidades tão perversas que atraíram o julgamento de fogo de Deus? Você já foi contado sobre os dias de Noé, uma época tão corrompida que Deus purificou a terra com um dilúvio? E quem pode esquecer a Babilônia? A personificação do orgulho humano, da arrogância e da rebeldia contra o Altíssimo. Agora, me escute bem. Os pecados, a maldade, as depravações daqueles tempos, eles não desapareceram no ar. Não. Eles foram ressuscitados, reformulados e reempacotados para os nossos dias. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão de tudo que já desafiou a Deus. É como se o diabo tivesse pegado uma página de cada uma dessas eras da história, misturando todas para criar exatamente o mundo em que vivemos hoje. Olhe para a criação do site OnlyFans. Há mulheres nesse site vendendo vídeos imorais e ganhando mais dinheiro em um ano do que atletas profissionais da NBA. Uma jovem específica do site virou manchete em novembro de 2024 após afirmar que ganhou 43 milhões de dólares em seu primeiro ano na plataforma. 43 milhões de dólares em um único ano. Esse único site está mudando toda uma geração de homens e mulheres, e não para melhor. Daniel 8:23 fala muito sobre a condição espiritual que vai inaugurar a era mais sombria da história humana. Quando os transgressores tiverem chegado ao auge, um rei se levantará. Esse versículo revela que a ascensão do mal supremo, personificado no Anticristo, não acontecerá no vácuo, mas como resultado da total aceitação do pecado e da rebelião contra Deus pela humanidade. Não é apenas a presença do pecado, é a sua saturação, sua normalização, sua celebração.
A plenitude significa um ponto de virada em que a sociedade, coletivamente, rejeita a autoridade de Deus, preferindo as trevas à luz. Vemos isso se desenrolando hoje. Considere como a imoralidade não só se tornou generalizada, mas agora é aplaudida e monetizada. Plataformas como OnlyFans prosperam porque a humanidade exaltou a autogratificação acima da santidade, transformando o pecado em mercadoria. A plenitude da transgressão é um mundo que já não chama o mal de mal, mas o celebra como liberdade ou empoderamento. À medida que a rebelião cresce, ela abre caminho para o Anticristo, uma figura que irá personificar e glorificar a rebeldia da humanidade contra Deus. Não se deixe enganar, nós não progredimos, nós regredimos. O pecado pode usar uma máscara diferente, mas seu rosto é o mesmo. O pecado pode ter ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa inventar novos pecados, ele simplesmente reaproveita os antigos para uma nova geração. A facilidade do pecado hoje em dia deveria assustar a todos nós. Houve um tempo em que pecar exigia esforço, quando era preciso sair pelo mundo para encontrá-lo. Mas agora, o pecado bate à nossa porta, entra diretamente em nossas casas, espreita nos dispositivos móveis que seguramos nas mãos. Estamos em uma era digital onde a maldade está a apenas um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos, bem debaixo do nosso teto, podem ser expostos a coisas que fariam Sodoma corar. Um mundo onde a tentação não está na esquina, mas sim no nosso bolso. Mas deixe-me lembrar vocês, isso não está acontecendo por acaso. Isso é orquestrado. É um esforço conjunto do espírito do Anticristo para nos entorpecer, para nos desensibilizar, para nos fazer aceitar o inaceitável e preparar o mundo para o homem da iniquidade e o homem do pecado. É o plano do diabo tornar o pecado tão comum, tão prevalente, que já não o enxergamos pelo que ele realmente é, rebelião contra um Deus santo. Não estamos esperando a chegada do Anticristo, meus amigos. O espírito dele já está aqui, agindo nos bastidores, puxando as cordas, moldando culturas e sociedades, e fazendo o anormal parecer normal. Esse é o estratagema do diabo para preparar o mundo para a ascensão eventual do seu escolhido. O espírito do Anticristo não está apenas no horizonte, está em nossas casas, nossas escolas, nossas instituições. Quando o mundo chegar a esse ponto de virada, isso criará as condições para o surgimento do Anticristo. Ele será um governante como nenhum outro, descrito em Daniel como um rei com feições ferozes que entende de esquemas sinistros. Seu poder estará enraizado no engano. Ele manipulará e controlará por meio de mentiras e propaganda, levando o mundo à escuridão espiritual e moral. Apocalipse o descreve como alguém que realiza grandes sinais e maravilhas, enganando os que habitam na terra. Ele se exaltará acima de tudo que se chama Deus, exigindo adoração e fidelidade. Mas como a rebelião liberta o Anticristo? A Bíblia ensina que o pecado endurece os corações e cega as mentes. À medida que a humanidade rejeita cada vez mais a Deus, ela se torna vulnerável ao engano. Sem a luz da verdade de Deus, as pessoas serão atraídas pelas mentiras do Anticristo. Esse é o mesmo princípio que Paulo descreve em Romanos, quando Deus os entregou aos seus próprios desejos, porque se recusaram a retê-lo em seu conhecimento. Um mundo consumido pelo pecado convidará ao domínio do Anticristo, porque desejará um líder que reflita sua própria rebelião. Essa rebelião não se limitará à decadência moral. Haverá também apostasia espiritual, um afastamento generalizado da verdade.
Muitos abandonarão a fé bíblica, abraçando religiões falsas ou um evangelho distorcido. Paulo alerta sobre isso em sua carta aos Tessalonicenses, dizendo que antes que o anticristo seja revelado, haverá uma grande apostasia. Essa escuridão espiritual abrirá caminho para que o anticristo se declare como Deus e exija adoração. A Bíblia também fala sobre a remoção do que restringe. Em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve que o que restringe será tirado do caminho, permitindo que o anticristo seja revelado. Embora seja assustador pensar na ascensão do anticristo, é fundamental lembrar que ele age sob a soberania de Deus. Daniel nos lembra que o anticristo será finalmente destruído sem intervenção humana. Seu reinado, embora feroz, será de curta duração. O Apocalipse nos diz que Jesus voltará em glória, derrotando o anticristo e estabelecendo seu reino para sempre.